E aí, beleza? Lendo a palavra bíblica do primeiro livro das Crônicas, leremos o capítulo 15. Senhor Deus Pai, Senhor Deus Filho, Senhor Deus Espírito Santo, maravilhosa é a tua graça e as tuas misericórdias, Senhor. Elas se renovam a cada manhã. Obrigado. Obrigado porque o Senhor nos dá a felicidade plena de viver em meio ao seu amor, favor e poder todos os dias. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Continua a cuidar de nós, Senhor, com teu amor, favor e poder. Continua a cuidar de mim, da minha família, de toda a nossa família consanguínea, de nossa família cristã. Cuida de cada um da nossa vizinhança, Senhor, e de nossos respectivos parentes. Por favor, Senhor, dá-nos a felicidade plena do teu amor, favor e poder, da intimidade com o Senhor, cada um com as suas particularidades, vidas e necessidades. Atenta, Senhor, atenta, como sempre o Senhor tem feito. Que o teu amor, favor e poder, amparado pela tua capacidade de perdoar cada um dos nossos pecados, sirva de oportunidade para aqueles que ainda não têm intimidade do Senhor para se aproximarem de ti. Quanto àqueles que já te conhecem, Senhor, nós somos imperfeitos, Pai. Perfeito é só o Senhor. Mas antes de aceitarmos o teu Filho como único e suficiente Salvador de nossas vidas, nós éramos escravos do pecado e praticávamos com tanta alegria. Era prazeroso levar vantagem até em cima dos outros. Hoje, imperfeito continuamos a ser. Imperfeitos continuamos a ser e para sempre seremos. Mas o pecado hoje é um deslize, um acidente que quando acontece nos incomoda bastante, porque o Espírito da Verdade, ele nos ademoesta, nos incomoda acerca do pecado, da justiça e do juízo. É Deus conosco, constante. Então, errar hoje é um acidente de percurso que nos faz correr como uma criança que cai e busca o socorro dos seus pais. Pai de amor, mais uma vez te agradecemos pela oportunidade desse dia e te peço que eu e minha esposa continuemos a ser instrumento do Senhor de modo direto ou indireto para que a tua palavra chegue a mais pessoas, Senhor. E se faça na vida dessas pessoas conforme a tua vontade, que é perfeita, justa, digna e agradável. Te amamos. Te agradecemos em nome de Jesus o Cristo, nosso Salvador. Te agradecemos em nome do teu Espírito Santo, Espírito da Verdade, Deus conosco. Te agradecemos em nome do Senhor, Pai eterno, Criador do céu e da terra. O Senhor que foi e aí para sempre será o mesmo. O Senhor dos exércitos, Deus eu sou. O Pai do Cristo Salvador, meu Pai e Senhor eterno. Sou teu filho pelo sacrifício de Jesus o Cristo. E por adoção me levou de servo e escravo do pecado, condição que eu já não tenho mais, para ser servo e filho do Deus vivo, eternamente na tua companhia, Senhor. Te amamos. Amém. Bem, temos no capítulo 15 do primeiro livro de Crônicas, 29 versículos que leremos de um modo dinâmico e recomendamos a leitura com maior reflexão. Fez também Davi casas para si mesmo na cidade de Davi e preparou um lugar para a arca de Deus e lhe armou uma tenda. Então disse Davi: ninguém pode levar a arca de Deus senão os levitas, porque o Senhor os elegeu para levarem a arca de Deus e o servirem para sempre. Davi reuniu a todo Israel em Jerusalém para fazerem subir a arca do Senhor ao seu lugar que lhe tinha preparado. Reuniu Davi os filhos de Arão e os levitas. Dos filhos de Coate, Uriel, o chefe, e seus irmãos, 120. Dos filhos de Merari, Asaías, o chefe, e seus irmãos, 220. Dos filhos de Gerson, Joel, o chefe, e seus irmãos, 130. Dos filhos de Elisafã, Semaías, o chefe, e seus irmãos, 200. Dos filhos de Hebron, Eliel, o chefe, e seus irmãos, 80. Dos filhos de Uziel, Aminadab, o chefe, e seus irmãos, 112. Chamou Davi os sacerdotes Zadok e Abiatar, e os levitas Uriel, Asaías, Joel, Semaías, Eliel e Aminadab. E lhes disse: vós sois os cabeças das famílias dos levitas, santificai-vos, vós e vossos irmãos, para que façais subir a arca do Senhor, Deus de Israel, ao lugar que lhe preparei. Pois visto que não a levaste na primeira vez o Senhor nosso Deus, e rompeu contra nós, porque então
não o buscamos segundo nos for ordenado. Santificaram-se, pois, os sacerdotes e levitas para fazerem subir a arca do Senhor, Deus de Israel. Os filhos dos levitas trouxeram a arca de Deus aos ombros pelas varas que nela estavam, como Moisés tinha ordenado, segundo a palavra do Senhor. Disse Davi aos chefes dos levitas que constituíssem a seus irmãos os cantores para que, com instrumentos músicos, com alaúdes, harpas e símbolos, se fizessem ouvir e levantassem a voz com alegria. Designaram, pois, os levitas Emã, filho de Joel, e dos filhos dele, Asaf, filho de Berequias, e dos filhos de Merari, irmãos deles, Etã, filho de Cusaías. E com eles, a seus irmãos da segunda ordem, Zacarias, Bene, Jaaziel, Semiramote, Jeiel, Uni, Eliabe, Benaia, Maacéias, Matitias, Elifeleu e Micnéias, e os porteiros Obed-Edom e Jeiel. Assim os cantores Emã, Asaf e Etã se faziam ouvir com símbolos de bronze. Zacarias, Aziel, Semiramote, Jeiel, Uni, Eliabe, Maacéias e Benaia, com alaúdes em voz de soprano. Matitias, Elifeleu, Micnéias, Obed-Edom, Jeiel e Azazias com harpas em voz de baixo para conduzir o canto. Quenanias, chefe dos levitas músicos, tinha o encargo de dirigir o canto porque era perito nisso. Berequias e Elcana eram porteiros da arca. Zebanias, Josafá, Natanael, Amassai, Zacarias, Benaia e Eliezer, os sacerdotes, tocavam as trombetas perante a arca de Deus. Obed-Edom e Jeías eram porteiros da arca. Foram Davi os anciãos de Israel e os capitães de milhares para fazerem subir com alegria a arca da aliança do Senhor da casa de Obed-Edom. Tendo Deus ajudado os levitas que levaram a arca da aliança do Senhor, ofereceram em sacrifício 7 novilhos e 7 carneiros. Davi ia vestido de um manto de linho fino, como também todos os levitas que levavam a arca e os cantores, e Quenanias, chefe dos que levavam a arca e dos cantores. Davi vestia também uma estola sacerdotal de linho. Assim, todo Israel fez subir com júbilo a arca da aliança do Senhor, ao som de clarins, de trombetas e de símbolos, fazendo ressoar laúdes e harpas. 29º e último versículo do capítulo 15 do primeiro livro de Crônicas nos diz: Ao entrar a arca da aliança do Senhor na cidade de Davi, Mical, filha de Saul, estava olhando pela janela e, vendo ao rei Davi dançando e folgando, o desprezou no seu coração. Pois bem, por meio desses 29 versículos, nos diz o capítulo 15 do 1 Crônicas sobre os levitas que foram designados para levarem a arca, os levitas designados para levarem a arca, do versículo 1 até o 15º, designados os músicos para o templo, do versículo 16 até o 24. A arca é levada para Jerusalém, do versículo 25 até o 28. E finalizando o versículo 29, Mical despreza a Davi. Interessante salientar, e reflexão breve por força do tempo que nos resta da permissibilidade do espaço do vídeo, é interessante observar que mesmo quando nós nos dedicamos com esforço a fazer o que apraz ser correto, sempre existirão pessoas incomodadas com a nossa conduta. De um modo contemporâneo, um jurista famoso do meu tempo, de um tempo anterior ao meu, mas bem mais recente do que a história bíblica, já nos dizia: há tempo em que os homens de vergonha sentirão vergonha de fazer o que é certo. É incrível como, a tempo e fora de tempo, fazer o certo levanta o incômodo nas pessoas. Mas que seja assim. Da mesma forma que Mical desprezou no coração o rei Davi porque estava fazendo o correto, estejamos atentos e não agradaremos a todos. Não nos desviemos do caminho.
Sucesso e Deus a todos abençoe.